Queridos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou o pastor Joel, para quem não me conhece, e para mim é um privilégio muito grande ter você comigo aqui nesse momento para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. O intuito desse vídeo aqui é para trazer o conhecimento do Evangelho do Reino de Deus ao teu coração e você ser alcançado por Jesus. E aqueles que já são alcançados por Jesus, ouvir um pouquinho de como Jesus ele fez, de como Jesus ele agiu na vida deste homem chamado Bartimeu, né? Eu quero dizer para você que Jesus ele está voltando e nós precisamos verdadeiramente nos apegar mais com Jesus para receber aquilo que Jesus ele tem para nós na nossa caminhada. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10 da palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 10, versículo 46, a qual relata sobre a vida de um homem chamado Bartimeu, né? Se você tiver a Bíblia e quiser abrir e me acompanhar, eu quero convidar você a ler juntamente comigo, tá bom? Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi o lugar onde Jesus estava. Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu-lhe ele. E Jesus disse: Vá, você está curado, porque a tua fé te salvou, afirmou Jesus. Queridos, nesse momento eu quero relatar um pouco desta palavra e dizer para você que Jesus ele está disposto a estender a mão para todos aqueles que não desistem do seu objetivo, que não desistem de ir ao encontro de Jesus. Você percebe a vida desse homem chamado Bartimeu, o cego. Esse homem, a Bíblia diz que ele vivia à beira do caminho. A Bíblia diz que ele mendigava, e quando Jesus ele estava saindo de Jericó, não foi no momento que Jesus estava entrando. A Bíblia relata que esse episódio aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó. Ele ouviu alguém dizer que Jesus estava passando. E a Bíblia diz que ele não perdeu tempo, irmão. Ele não perdeu tempo. Ele simplesmente se levantou para ir em busca de Jesus, para ir ao encontro de Jesus, gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele não conseguiu chegar até onde Jesus estava, porque a multidão mandava ele calar, mandava ele parar, porque Jesus não ia ouvir ele. Mas a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto, ele não desistiu, né? Pelo contrário, enquanto a multidão estava dizendo para ele parar, para ele calar a boca, dizendo que Jesus não ia o ouvir, ele clamava ainda mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus ele estava passando, irmãos. Jesus estava passando. E nessa passagem que Jesus ele faz diante de Bartimeu, Jesus ele não para de imediato diante dele para o atender.
Na Bíblia não está relatando especificamente a distância que Jesus ele passou por ele, mas nos livros originais de estudo diz que Jesus ele passou 150 metros a distância de um tiro de flecha, né? A Bíblia diz que a multidão mandava ele se calar, mas ele não se calava. Nos livros originais de estudo diz que ele clamou 12 vezes para poder Jesus ele parar. E Jesus, quando parou, ele mandou o discípulo chamar ele, ele mandou o discípulo buscarem ele, e disse para aquele cego, dizendo, Jesus disse para ele da maneira seguinte: o que queres que eu te faça? Ele disse: Jesus, eu quero tornar a ver. Quando nós olhamos para essa palavra, nós começamos a entender que o milagre, irmão, ele não aconteceu quando Jesus ele passava. O milagre não aconteceu quando Jesus ele passava. O milagre ele aconteceu quando verdadeiramente Jesus ele percebeu que alguém determinado a não aceitar aquele problema estava se levantando com fé naquele exato momento ali, porque a Bíblia diz que Jesus ele passou por ele, né? Ele passou por ele. E como eu estava relatando agora há pouco, no livro original diz que foi a distância de 150 metros, né? A distância de um tiro de flecha. Jesus ele passou por ele. Então, o milagre, irmão, ele não acontece quando Jesus ele passa. O milagre, ele acontece quando alguém se levanta com fé, né, e determinado a não aceitar a situação que está enfrentando. Porque o milagre não aconteceu quando Jesus ele passou. O milagre aconteceu quando Jesus ele percebeu que alguém com fé estava ali clamando por ele e não desistia do seu objetivo. Ou seja, o milagre, irmão, ele não acontece quando Jesus ele passa. O milagre ele acontece quando alguém verdadeiramente está disposto a lutar pelo seu objetivo, está disposto a lutar pelo seu casamento. O milagre ele acontece quando alguém se levanta determinado. Ou seja, quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que o milagre ele não acontece quando Jesus ele passa. O milagre ele acontece quando alguém verdadeiramente não aceita viver o sofrimento que está passando. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor Jesus, Jesus ele nos ensina aqui nesse texto o quanto é importante você ser uma pessoa determinada, você ser uma pessoa, sabe, corajosa, porque Bartimeu ele foi um homem corajoso de enfrentar a multidão dizer para ele calar a boca, e ele não parou, ele não ficou com medo, ele foi para cima do problema, ele foi para cima, sabe, daquela dificuldade que ele estava enfrentando, irmãos. Ou seja, o milagre ele não acontece quando Jesus ele passa, o milagre ele acontece quando verdadeiramente alguém verdadeiramente não desiste dos seus sonhos, quando alguém está determinado a enfrentar, sabe, a turbulência, a tempestade que está diante de você. Sabe, irmãos, o milagre acontece quando alguém vai para cima do gigante, quando alguém vai para cima do problema, o milagre acontece. Você lembra de Davi? Davi, ele verdadeiramente ele enfrentou o gigante Golias. No livro de 1 Samuel, a Bíblia relata sobre a vida de Davi, né, a qual ele ainda garoto, quando ele era jovem ainda, a Bíblia relata que foi convidado os irmãos de Davi, o exército de Saul todinho, para enfrentar o gigante Golias. A Bíblia diz que todos fugiam de diante dele,
todos temiam, sabe, esse gigante. A Bíblia diz que o gigante Golias o afrontava todos os dias no vale, desafiava o exército de Israel. E a Bíblia diz que o pai de Davi pediu para Davi levar pão, cereais para os seus irmãos que estavam no combate, estavam na guerra. E ele levou. E a Bíblia diz que, verdadeiramente, irmãos, quando ele chega lá, a Bíblia relata que ele viu aquela situação daquele gigante ali, o amedrontando ali o povo de Israel, o amedrontando os seus irmãos. A Bíblia diz que ele não aceitou aquela situação. Ou seja, você não pode aceitar a situação que você está enfrentando, você não pode aceitar esse problema, você não pode aceitar essa doença, você não pode aceitar essa luta te vencer. Você precisa enfrentar, se levantar, você precisa ir para cima, você não pode aceitar essa doença acabar com a tua vida. Se levante com fé, determinado, para você ser curado, porque o milagre não acontece quando Jesus ele passa, o milagre acontece quando Jesus ele vê que alguém está com fé se levantando. Quando o milagre acontece quando alguém se levanta, sabe, mostrando para Jesus que ele quer vencer. Você percebe que Jesus ele nem deu atenção para o cego, irmão Bartimeu. Jesus nem deu atenção para ele. Jesus só foi dar atenção para ele quando ele viu que alguém determinado estava ali se levantando, não desistia, não parava. Quando Jesus ele percebeu que alguém ali não desistia, não parava de clamar por ele, Jesus ele diz: opa, peraí, tem alguém ali determinado com fé que quer a minha ajuda, eu vou ajudar. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Jesus ele não resiste um coração quebrantado. E o cego Bartimeu, ele começou a clamar, se humilhar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Jesus ele está disposto a estender as mãos dele para nós, mas ele quer ver a tua atitude, ele quer ver a tua ação, ele quer ver até onde você chega, ele quer ver, sabe, você se levantar, porque enquanto os irmãos de Davi, né, e a nação ali do exército do rei Saul estava ali correndo com medo daquele grande problema que era o gigante Golias, houve um determinado com fé, sabe, de não ser vencido por aquele gigante. Houve um ali que se levantou, irmãos, e disse: sabe, eu não aceito ver, eu não aceito ver, sabe, esse gigante afrontando, sabe, o exército do Deus vivo. E a Bíblia diz que ele se levanta, ele vai até o rei Saul e se compromete ali em lutar contra o gigante Golias. E o rei Saul ali, verdadeiramente não muito acreditando que ele iria vencer, a Bíblia diz que ele dá armadura para ele, ele coloca sobre Davi. Davi se veste com aquela armadura. Quando ele vai caminhar, ele não consegue andar, ele tira aquela armadura novamente e ele vai até o ribeiro, pega 5 pedras e ele pega a sua funda e ele vai de diante daquele gigante. Ele vai para cima do problema, ele vai para cima daquele grande homem guerreiro que o amedrontava, que fazia o povo de Israel ficar com medo. E a Bíblia diz que ele se levanta com muita fé, determinado. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que aquele gigante Golias, ele se expressa dizendo: sou eu algum cão para que mande vir contra mim um garoto com um pedaço de pau para me enfrentar? Sabe, a Bíblia diz que ele caçoa daquele menino, mas ele não sabia que aquele menino,
estava acompanhado com alguém que verdadeiramente tem todo o poder, não só no céu, mas também como na terra. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele, quando vem aqui à terra, a Bíblia diz que ele prega a sua palavra, ele é perseguido, ele verdadeiramente, ele é morto, e quando ele morreu, a Bíblia relata que ele vai até as partes mais inferiores da terra, ele vai até o inferno, ele toma a chave da morte e a chave do inferno, e quando ele ressurge ao terceiro dia, ele ressurge dizendo: agora é me dado todo o poder no céu e na terra. Sabe, ele não sabia, aquele gigante Golias não sabia que aquele menino chamado Davi estava acompanhado do Criador do céu e da terra, a qual tem o poder, sabe, sobre a natureza, tem o poder de dar vida e de tirar vida. Ele não sabia que aquele menino, ele era pequeno, mas ele estava sendo acompanhado com um grande Deus forte, todo-poderoso. E a Bíblia diz que Davi se expressa dizendo, com muita coragem, com muita fé e determinação, ele disse: tu pode vir contra mim com espada, com escudo e com lança, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que ele gira a funda e ele solta a pedra acerta em um alvo, sabe, em uma brecha que tinha em seu capacete, na sua fronte, sabe. A Bíblia diz que aquele gigante Golias, ele cai e ele sobe em cima daquele gigante, pega a sua espada e tira a sua cabeça. E o nome do Senhor é glorificado. Por que o nome do Senhor foi glorificado? Porque o milagre aconteceu pelo fato de alguém, sabe, com muita fé, determinado, não desistir, sabe, do seu objetivo. E o objetivo de Davi ali era destruir aquele gigante que amedrontava o povo de Israel, que amedrontava a família dele. E a Bíblia diz que o nome do Senhor foi glorificado, irmãos. O nome do Senhor verdadeiramente precisa ser glorificado na tua vida, mas quando Jesus ele passar, aproveite a oportunidade como o cego Bartimeu ele aproveitou. Aproveite a oportunidade, porque a Bíblia diz que Jesus também ele já estava saindo da cidade de Jericó. Jesus ele não estava entrando, Jesus ele já estava saindo. E ele pensou: não, eu preciso aproveitar essa oportunidade de ser alcançado por Jesus. Ou seja, às vezes Jesus ele te dá tanta oportunidade na vida, e tem pessoas que não abraçam, que não pegam as oportunidades que Deus ele dá, irmãos. Você precisa ser como Bartimeu, de aproveitar as oportunidades que Deus ele te dá, porque nem toda oportunidade, verdadeiramente, nem toda oportunidade, irmão, que passa diante de você, ela volta depois. Você precisa aproveitar as oportunidades que Deus ele te dá. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que Bartimeu, ele foi alcançado por Jesus porque ele não deixou a oportunidade passar por ele, sem que ele fosse alcançado e agraciado por Jesus. A oportunidade até que passou por ele, mas a fé que ele tinha, a determinação que ele tinha de não aceitar viver a vida que ele estava, fez com que Jesus parasse e mandasse chamar por ele, para que a cura, o milagre viesse a acontecer na vida daquele homem. E a Bíblia diz que ele estava também à beira do caminho.
aonde você está nesse exato momento da sua vida que você está passando? Porque até que, no entanto, aquele homem Bartimeu, ele estava sofrendo daquela forma, sabe, longe de amigos, não tinha alguém para estender a mão, sabe? Ele estava vivendo uma vida sofrida, uma vida cega, de escuridão, estava sem direção, porque quem está cego não tem direção, sabe? Passando dificuldade, passando a pior luta da vida dele, sabe, irmãos? Esse homem, ele verdadeiramente estava passando por esse problema na vida dele, só até no momento que ele estava à beira do caminho. Ele só passou por esse momento, só tem um momento que ele estava à beira do caminho. Mas depois que Jesus o restaurou a vida dele, curou ele, a Bíblia diz que ele voltou a enxergar, e ele saiu da beira do caminho e começou a trilhar os caminhos de Jesus. Talvez você só está passando por esse problema, essa luta na tua vida, porque você ainda está à beira do caminho. Mas se você, sabe, não se entregar e procurar conhecer Jesus, procurar, sabe, a ajuda dele, clamar por ele, Jesus, ele vai te curar, ele vai te restaurar, vai mudar a tua história. Jesus vai realizar os teus sonhos. Você será alcançado por ele. O milagre será realizado. Talvez você ainda está com alguma enfermidade, porque você ainda está à beira do caminho. Você não tomou uma decisão para ir para os caminhos de Jesus, para ir para os caminhos de Deus. Você só está sofrendo, sabe, nesse momento, porque você ainda não tomou uma decisão. Talvez a tua família ainda não foi restaurada porque você não tomou uma decisão de sair da beira do caminho e ir para os caminhos de Jesus verdadeiramente. Porque quem sai da beira do caminho e começa a trilhar os caminhos de Jesus, verdadeiramente será transformado. O milagre acontece dentro da casa, o milagre acontece no meio da família, o milagre acontece na vida pessoal, sabe? A restauração, a libertação acontece no meio da família, irmãos, no meio das pessoas, na vida daqueles que verdadeiramente não desistem. Verdadeiramente o Senhor Jesus, ele faz algo sobrenatural acontecer na vida dessas pessoas. Então é muito importante você entender que o milagre não acontece quando Jesus ele passa, o milagre acontece quando verdadeiramente você toma uma decisão, toma uma atitude de se levantar para que verdadeiramente Jesus possa fazer alguma coisa acontecer pela tua vida. Você percebe que verdadeiramente Jesus aqui, ele faz um grande milagre na vida desse homem chamado Bartimeu, e o maior milagre que aconteceu na vida desse homem foi de Jesus tirar a cegueira dos olhos dele, ele ter um encontro ali pessoal com Jesus e ele passar a trilhar os caminhos de Jesus. E quando nós passamos a trilhar os caminhos de Jesus, há uma grande transformação na vida das pessoas que caminham com ele. A pessoa que caminha com Jesus, nos caminhos de Jesus, irmão, que toma uma decisão de trilhar os caminhos dele, verdadeiramente, sabe, algo diferente acontece na vida das pessoas. Quando uma pessoa chega a provar desse caminho maravilhoso, quando a pessoa chega a provar, sabe, dos benfeitos de Deus aqui na terra, nunca mais a pessoa sai da sua presença. O próprio salmista Davi, ele relata no texto dizendo, convidando as pessoas, dizendo, vinde e provai e vede que o Senhor, ele é bom. Quando a pessoa vai até Jesus e prova dos seus benfeitos, prova da sua glória, da sua presença, passa a conhecer a Jesus,
nunca mais a pessoa abandona Jesus. A pessoa permanece de pé na presença de Deus, porque ele sabe que Jesus ele é o único caminho, Jesus ele é a única verdade para esta pessoa, Jesus é o único que vai nos salvar da condenação eterna. Graças a Deus eu quero dizer a você que me ouve nesse momento, que para mim é uma alegria muito grande compartilhar, sabe, esta palavra maravilhosa que um dia me alcançou, que um dia me transformou. Para mim é uma alegria muito grande saber que você está ouvindo esse evangelho, porque essa palavra ela é muito rica e poderosa. É por causa dessa palavra que eu estou aqui, sabe? É por causa dessa palavra que eu fui alcançado, que eu fui transformado. É por causa dessa palavra que o Senhor usou de misericórdia quando eu clamava pela sua ajuda e ele estendeu a sua mão. Eu aproveitei a oportunidade que Jesus ele me deu, a oportunidade que passava por mim. Eu aproveitei, abracei, agarrei com todas as minhas forças e Jesus mudou a minha história. Quando Jesus passar por você, aproveite a oportunidade que Jesus está te dando. Aí você pode dizer, pastor Joel, como é que Jesus ele passa por mim? Jesus ele passa por você quando alguém, sabe, lança o convite para você ir para a igreja. É como se Jesus estivesse passando por você e lhe convidando. Porque nós somos a boca de Deus aqui na terra. Jesus ele passa por você quando alguém entrega um folheto para você e convida para você ir na igreja. Jesus ele passa por você quando alguém diante de uma câmera, sabe, está falando do seu amor. Quando alguém em um celular está falando da sua palavra, Jesus está passando por você. Quando você ouve aquela palavra, como que Jesus estivesse passando por você, lhe convidando, sabe, para verdadeiramente ir ao seu encontro. Então aproveite as oportunidades que Jesus ele está te dando, sabe, não deixe para depois, a oportunidade agora. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, eu quero fazer uma oração nesse momento por você e dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Feche os seus olhos aonde você estiver, que eu quero declarar sobre a sua vida toda sorte de bênção em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nesse momento eu quero te louvar e te engrandecer por esse momento que o Senhor tem me dado de poder estar na tua presença. Eu quero te louvar pela vida desta pessoa que me ouve nesse momento e que o Senhor venha estender a tua mão poderosa sobre cada um que me ouve através, Senhor Jesus, deste aparelho de celular, através, Jesus amado, deste som. Que o Senhor venha, Senhor, ministrar a cura sobre essa pessoa que se encontra enferma agora. Eu não sei que problema essa pessoa tem enfrentado, eu não sei se é problema de saúde, se é problema conjugal, se é problema espiritual, se é problema financeiro. Eu só sei dizer que o Senhor é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que muda o cativeiro, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma. E nesse momento eu quero convidar o Senhor, meu Deus, para que possa visitar esta pessoa agora que está me ouvindo através, Senhor, da mídia. Que essa pessoa venha nesse momento ser alcançado pelo Senhor. Se é uma cura que essa pessoa estiver precisando, Senhor, ministra agora. Coloca a tua mão e arranca essa enfermidade aonde ela estiver. Se é um câncer, se é uma doença no fígado, no coração, no intestino, no útero, no sangue, na cabeça, em qualquer lugar do corpo, Jesus, toca agora nessa pessoa. Que essa pessoa possa verdadeiramente ser alcançada pela tua misericórdia, que o milagre venha acontecer agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero pedir para que esta palavra que foi ministrada agora, que venha, Senhor, ficar plantada no coração desta pessoa, que essa pessoa venha compreender o que tu queres fazer para ela e para ele, que essa pessoa venha guardar essa palavra no fundo do seu coração,
para que a tua misericórdia possa alcançar a cada um, em nome de Jesus. Eu abençoo esta casa, desta pessoa, eu abençoo a vida de todos aqueles que me ouvem nesta hora, em o nome de Jesus. Eu abençoo os familiares e que a tua mão poderosa possa estar estendida sobre cada um para sustentar e dar vitória em todas as áreas das vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus para todo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.